Oi, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa terceira lição hoje? Hoje nós vamos para a lição número 3, tá bom? Que vem com o tema O Deus Bondoso. O Deus Bondoso é a lição número 3. Vamos aprender hoje com esta lição, tá bom, crianças? Acompanhe aí na sua casa, pegue a sua revista, pegue a sua espada, né, que é a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Mas antes, vamos orar, crianças. Vamos falar com o Papai do Céu, para eles nos dar uma semana muito abençoada, né? Então vamos orar? Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos para aprender com a Tua palavra, Senhor, com esta história de hoje, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor possa visitar, meu Deus, cada criança, Senhor, nos seus lares, visitando, meu Pai, guardando e livrando de todo mal os seus familiares, que o Senhor dê uma semana abençoada, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor possa curar aqueles que se encontram enfermos, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, crianças? Então vamos começar a nossa aula de hoje, lição número 3, o Deus bondoso. Vamos ler um pouquinho, crianças, sobre o saber mais, né? Aqui na revista, acompanha aí na sua casa, tá? Saber mais. A história narrada na aula desta semana apresenta um grande desafio para Abraão: despedir o próprio filho para cumprir a vontade de Deus. Isso implicava que Abraão depositasse sua fé totalmente no Senhor. Certo de que ele cuidaria do menino, o pai da fé não hesitou em obedecer à voz do Criador. Com o desenrolar da história, aprenderemos mais um pouco sobre o amor protetor de Deus. A mãe do menino estava angustiada e não sabia o que fazer. Ela vivia um momento de dor, angústia e desesperança, até que finalmente Deus ouviu o choro do menino. As lágrimas dele constrangeram o coração de Deus, e daquele momento em diante um novo rumo surgia na vida da mulher e do seu filho. Amém, crianças? A tia leu apenas um trecho aqui, né, do Saber Mais. Nós vamos aprender com essa história, né, da a mãe chamada Agar e o seu filho chamado Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, né? Abraão teve esse primeiro filho. E esta história, crianças, está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 21, o versículo vai do 9 ao 20, tá bom? Depois acompanha aí na sua casa, tá bom? Com a mamãe e o papai, na palavra do Senhor Jesus. Agora nós vamos para o Memorizando. O Memorizando de hoje, crianças, tá lá no livro de Isaías, capítulo 63 e o versículo 7, que diz assim o Memorizando de hoje: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Amém, crianças? Esse é o nosso Memorizando de hoje, tá bom? Então vamos começar a nossa história? Vamos começar a ler explorando as Escrituras, tá bom, crianças? Acompanha aí. O que seria um dia normal para a casa de Abraão tornou-se atípico para a vida de uma mãe e seu filho. Ismael era filho de Abraão com Agar, a escrava egípcia. Ele brincava com seu irmão Isaque, quando Sara, a esposa de Abraão e mãe de Isaque, os viu junto. Sara temia que Abraão tornasse o filho da escrava seu herdeiro. Até porque, crianças, ele era o primeiro filho, né? Ele era o primogênito de Abraão. Então, Sara temia que ele fosse o herdeiro de Abraão. Então, depois de um tempo, ela pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. Isso mesmo, crianças. Sara pediu a Abraão que mandasse a escrava e o seu filho embora, porque ela temia, né, que ele fosse o herdeiro de Abraão. Abraão temeu.
ele preocupou-se com Ismael, seu filho, porque o amava. O pai da fé conversou com Deus a respeito do assunto. O Criador mandou que Abraão obedecesse a sua esposa, pois lhe daria uma grande descendência mediante o seu filho Isaque. Ismael também cresceria e, a partir dele, se levantaria outro povo. Então, crianças, Abraão ficou mais tranquilo, né, por ouvir a voz de Deus, né? Ele temeu, achando, nossa, mas eu vou mandar o meu filho embora, o meu filho pode passar necessidade, pode acontecer algo ruim com ele, com a sua mãe. Então ele temeu, né? Por isso ele foi falar com Deus, pedir direção, né, do Criador, do nosso Senhor Jesus. E Deus falou para ele obedecer sim à voz da esposa, que poderia mandar eles para longe, para outras terras, porque Deus estaria cuidando deles, né? O nosso Deus bondoso não abandonaria a Ismael, né, o filho de Abraão, e a mãe dele, Agar, tá? Então vamos continuar nossa história. Depois da despedida, Agar e Ismael foram para o deserto de Berseba. Cansada, Agar temeu quando a água acabou. Então ela colocou seu filho debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. De longe se podia ouvir o choro do seu filho. Então do céu, o anjo de Deus falou: Por que estás preocupada, Agar? Deus ouviu o choro do menino. Levanta e tome-o, pois o farei dele uma grande nação. De repente, Agar avista um poço de onde ela retira água para o menino e para si. A partir daquele dia, Ismael cresceu, tornou-se atirador de flechas, casou-se e morou na região de Parã. Deus foi bondoso para com Ismael e sua mãe, Agar. O Senhor não deixa os seus desamparados. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, que cuidaria do seu filho Ismael. O menino tornou-se pai de uma descendência numerosa. Todos os dias de sua vida, os olhos bondosos do Senhor estavam atentos para a vida de Ismael. Deus estava com o menino, lhe trazendo prosperidade e proteção. A história de Abraão é um exemplo de obediência e fé. Mesmo quando não sabemos ou compreendemos todas as formas de Deus agir, o melhor a fazer é sempre obedecer à sua vontade. Amém, crianças? Então, essa foi a nossa história de hoje, né? Foi da vontade de Deus, né, que Ismael e sua mãe fossem para bem longe, porque Deus estaria no controle de tudo, né? Deus estaria cuidando deles, né? E Deus abençoou e honrou eles também, né? Eles não ficaram desamparados, não. Mesmo longe lá do pai, né? Do pai Abraão, Ismael, Deus fez dele uma grande nação, Deus honrou ele, crianças. Então, não fiquem preocupados, né, com algum tipo de situação que acontecer na vida de vocês, porque tudo é permissão do Senhor, tudo é permissão de Deus e Ele está no controle de nossas vidas, crianças. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, Ele não deixa os seus perecer, não. Ele não deixa aqueles ficarem desamparados, né? Os seus filhos, né? Os filhos do Senhor. Tá bom, crianças? Então, confie no Senhor. Nós aprendemos com essa história, né? A ter fé, obediência e confiança, né? Confiar que o Senhor está cuidando de tudo, que Ele é bondoso e amoroso e não vai deixar ninguém desamparado, tá, crianças? Então, medite aí nessa história, tá bom? Vamos orar por aquelas crianças, né, que se encontram abandonadas, que estão sofrendo por aí, né? A gente tem visto, né, muitas notícias aí ruins, né? Então, orem por essas crianças que estão precisando de proteção, que estão precisando do cuidado de Deus na vida delas, né? Graças a Deus vocês têm o papai e a mamãe, os seus familiares que cuidam de vocês também, né? Mas nós devemos também orar por aquelas crianças que estão desamparadas e precisam de cuidados, precisam de proteção.
proteção divina do Senhor Jesus. Amém, crianças? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Fiquem na paz.